Olá, boa noite a todos, né? Só para lembrar, eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental, e nós estamos aqui em mais um bate-papo, né? O bate-papo de hoje é sobre o tema em relação a será que a nossa vida melhorou ou piorou? Na verdade, o que acontece é o seguinte, é que foi sugerido vários temas, tá? E dentre eles haviam dois temas diferentes. E um tema era, né? Será que antigamente a vida era melhor? Daí quando eu falo antigamente pode ser 10 anos, 20 anos atrás, também pode ser, sei lá, no século passado, enfim, porque muita gente diz que a nossa vida vem piorando hoje em dia, né? Que o homem antigamente era melhor, era mais feliz, e hoje em dia o homem está mais infeliz, que a vida moderna está sendo muito ruim para o ser humano em geral, né? Os nossos valores e tudo mais, né? E tinha um outro tema, será que a vida era melhor quando nós éramos crianças? Ou seja, na verdade, era melhor ser criança do que ser adulto? Então o que acontece? Eram dois temas diferentes, tinham vários outros temas aí para ser comentado, e aí eu tive a ideia, né, por causa dos votos e tudo mais, de juntar os dois temas, porque eu acho que eles têm muita coisa em comum. Então, né, na verdade é um tema baseado em dois, né? Na verdade a grande pergunta já foi melhor um dia? Quer dizer, a nossa vida era melhor antigamente? E aí a gente vai dividir em duas coisas, em duas partes, né? Ou em duas pontos de vista. É melhor ser criança do que ser adulto, né? Já que ser criança é uma época anterior. E a segunda pergunta é, será que o mundo já foi melhor? Deixa eu comentar uma coisa com vocês também, né? Sobre como é que funciona esse quadro do bate-papo. Toda terça-feira, às 10 horas da noite, eu tô aqui, e a ideia dessa live não é ser uma live como outra qualquer, tá? Onde eu venho aqui, explico, seja lá o que for, falo da teoria e tudo mais. Quem quiser ver esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, pode dar uma olhada tanto aqui no Instagram, quanto no meu canal, Arthur Gomes Psicologia. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho várias palestras, inclusive eu lancei uma palestra ontem sobre como é que é a vida adulta, mas aí eu uso mais a questão da teoria, né? Eu falo sobre habilidades sociais, sobre como agir numa entrevista de emprego e até da vida adulta em si, né? Como, por exemplo, a questão da aparência, se importa ou não, se dinheiro traz felicidade ou não, mas assim, sempre nesses canais, né, eu falo muito sobre a questão da teoria. Aqui não. Aqui é um bate-papo mesmo. Eu vou falar, inclusive, da minha opinião, o que eu acho sobre isso. Claro que eu sou psicólogo, então muitas coisas que eu vou falar vai estar baseado no meu conhecimento. Se como, sei lá, se eu fosse um engenheiro e estivesse falando sobre prédio, eu ia falar, ainda que eu estivesse dando a minha opinião. Eu ia falar um pouquinho do que eu sei também, óbvio. Mas aqui é mais um bate-papo. Inclusive, por bate-papo, né, entende-se, né, a interação com vocês, e eu gosto de ouvir também a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso também. E aí, vocês concordam comigo, discordam de mim, vocês acham a mesma coisa, não acham? Então isso aí é bem interessante, tá? Antes de entrar no tema propriamente dito, né, se o mundo já foi melhor ou não, eu queria comentar, né, não é propaganda de jeito nenhum, mas já fazendo uma propaganda, que eu assisti aquela série, inclusive maratonei, acabei no mesmo dia, aquela Bebê Rena, que é uma série da Netflix sobre uma perseguidora. E eu achei muito interessante porque isso acontece, primeiro que a série é baseada em fatos reais, e é interessante que esse tipo de coisa acontece na vida real das pessoas mesmo, né? Eu mesmo já passei por essa situação, e é muito legal porque eu assisti a série Bebê Rena e eu me identifiquei com uma série de situações que eu mesmo vivi, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar em relação a relacionamentos abusivos e tudo mais, inclusive quem tiver passado por um relacionamento abusivo recentemente, essa série pode ativar uma série de gatilhos, tá? Então já fica aí a dica. Mas eu acho legal comentar, porque um dos temas que estava para ser escolhido era como é que é viver com uma pessoa psicopata. Inclusive ela parece ser, eu não cheguei à conclusão que ela seja psicopata, né? Mas ela tem todo o perfil de perseguidora. Eu acho até que ela era mais borderline do que psicopata, mas ela se comportou bem do jeito abusivo ali, né, da perseguição, que muito parecido com o caminho ali que o borderline e que o narcisista, o psicopata segue. Então, né, como sugestão, eu
trago para vocês para a próxima semana a gente conversar sobre essa série da Netflix, Bebê Rena. Mas na verdade não vai falar exatamente da série, mas comparar ela com a cabeça da pessoa, da vítima, né? A dona Dani Rodrigues está comentando que viveu um relacionamento abusivo. Eu também vivi um relacionamento abusivo. A nossa cabeça, a nossa cabeça frita, tá? É como se fosse eu sair do relacionamento com a minha mente mingau. Ela conseguiu transformar a minha mente num mingau. E uma coisa interessante do Bebê Rena ali, que acontece, que eu me identifiquei muito, que é o seguinte: a mulher, na série, ela fica mandando mensagem, ele para de falar com ela, e ela fica mandando, tipo, sei lá, 300 mensagens por dia, mandando mensagem direto. Aí ele entra em contato com a polícia fala com ela, e desde então ela para de mandar mensagens. E assim, na mente de qualquer pessoa isso traria paz. Nele fica pior ainda, ele fica ainda mais louco. Ele fica mais desesperado, mais angustiado, porque de certa forma ele receber aquelas mensagens trazia a ele uma sensação de controle, fora que uma sensação também tinha, né, dentro da questão dele, a ideia dele estar recebendo atenção. A dona comenta: ainda bem que tive forças de sair do relacionamento e hoje estou muito feliz vivendo coisas novas. Meus parabéns. Eu também saí. Muita gente critica quem está num relacionamento abusivo, dizendo assim: por que a pessoa não sai? Ela gosta de apanhar, ela gosta de ser maltratada. Gente, não é isso, tá? A pessoa te manipula de um jeito que é como se você estivesse preso mesmo. Eu vou comentar sobre isso, então fica aí a dica. O próximo bate-papo vai ser, né, pegando a ideia do Bebê Rena, tá? E a gente vai falar não só do comentário, vai comentar aqui, como eu falei aqui, bate-papo, então a gente vai comentar sobre o Bebê Rena. Então eu sugiro aí que vocês assistam o Bebê Rena da Netflix. Não tô ganhando nada da Netflix por causa disso. E aí depois a gente traz para conversar. Mas só para finalizar o que eu tava falando, aconteceu isso comigo também. A pessoa me mandava mensagens de me perseguir, aí eu ia bloqueando, a pessoa me mandava uma mensagem pelo o MMS, né, do celular, porque ela estava bloqueada e tudo, e de repente ela me manda uma mensagem dizendo assim: eu não vou mais te procurar. E ela para de me procurar. E é interessante que a procura dela me angustiava, mas quando ela parou de me procurar, isso me angustiou muito mais. Isso me deixou mal, eu entrei em crises de ansiedade. Foi uma coisa absurda, a coisa foi tão maluca que um mês depois eu entrei em contato com ela. Pra vocês terem uma ideia como é que a nossa cabeça fica muito perturbada mesmo. Uma coisa que poucas pessoas comentam é que existe uma obsessão do perseguidor, né, pra vítima dentro do relacionamento abusivo, mas a vítima acaba tendo uma obsessão também pelo seu perseguidor. E isso acontece, é uma dinâmica muito pesada. Enfim, fica aí, né? Então fica o nosso próximo bate-papo. Não vou me adiantar, eu só quis aqui abrir para vocês, né, sobre o assunto que eu pretendo conversar na semana que vem. Então a gente vai falar sobre a série. Quem tiver assistido, assiste. Não precisa, eu não assisti, não vou entender. Não, porque a ideia é comentar sobre relacionamentos abusivos em geral, psicopatas, porque normalmente o psicopata ele não sabe se relacionar de forma saudável, então ele é abusivo. Vou explicar um pouquinho porquê, mas também vou dar a minha opinião aqui sobre isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, eu vivi quase 2 anos como psicopata. E todo mundo, né, na faculdade, tudo que eu aprendi, eu ouvi o seguinte: psicopatas não têm sentimentos, psicopatas não sentem nada, psicopatas são extremamente frios. E eu assim, convivendo com ela, eu falei: cara, ela é psicopata, mas ela sente amor, ela sente tudo. Ela sente de forma distorcida, mas ela sente. E eu fui indo contra, eu falei: não é possível. Então, ou ela não é psicopata, né, porque todo mundo diz isso, né, ou então a minha teoria é diferente. E, gente, em 2023 saiu uma nova pesquisa de Oxford dizendo que os psicopatas sentem, sim, sentem todas as emoções, só que sentem de forma distorcida, mas exatamente como eu tinha observado, né? Só que eu não fiz pesquisa nem nada, eu simplesmente vivi com uma. E aí é muito interessante, e que eu já estava com uma perspectiva assim. Então isso aí eu acho bem interessante trazer isso aqui para vocês. Então, para finalizar, né, e já abrindo então, né, se ninguém tiver nada contra, esse vai ser o próximo bate-papo da semana que vem, beleza?
Então vamos lá, gente. Lembrando que é um bate-papo, então eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir o que vocês acham, tá? Agora vamos lá, vamos começar então sobre a questão do... se a vida já foi melhor. Tá? Então a gente ouve, por exemplo, nosso pai ou nossa mãe falando assim: antigamente era muito melhor, a gente podia brincar na rua, hoje ninguém mais pode brincar na rua, porque tudo é muito violento, as pessoas se importavam mais com o outro, hoje em dia ninguém mais se importa com mais nada, o mundo vai piorando. Então eu queria saber primeiro de vocês aqui, né? Inclusive tem gente, conheço pessoas, tá? Né, amigos queridos, meus amigas, principalmente, né, que dizem isso: antigamente era tão bonito, aí vê aqueles filmes com aqueles vestidos, século XIX, olha só a roupa, todo mundo era mais educado no século XIX. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo: algum de vocês tem a sensação de que nasceu na época errada? É um trans épico? Porque o transexual não é que nasce no sexo errado, né? No corpo errado. Então, alguém é transépico? Alguém sente que deveria ter nascido no século XIX? Alguém acha que deveria ter nascido nos anos 60 ou qualquer coisa assim? Vocês sentem que nasceram no momento errado ou não? Alguém tem aquela ideia meio nostálgica, né? Se bem que a gente nunca viveu nessa época, mas sei lá, quando você vê uma foto, você olha assim: nossa, como as coisas eram melhores. Alguém acha que o mundo está piorando? Eu vou comentar aqui com vocês. Está aí, ó, um outro tema que a gente pode trazer, se vocês gostarem. A gente pode. Tem essa sensação. Camila, me fala. A Camila comentou aqui. Camila, me fala em que época você gostaria de ter nascido. Tá? Pra gente já ir abrindo bate-papo. Você queria ter nascido o quê? 10, 20 anos atrás? No início do século passado, quando o pessoal usava cartola, na época medieval, quanto queria ter vivido? Tá? Eu acho que isso aí, essa ideia de que o mundo vai piorando, eu acho que é uma coisa assim, que vem um pouco daquela ideia apocalíptica, até da Bíblia mesmo, né? Porque a ideia é que o mundo iria piorar dentro da Apocalipse, como eu falei, uma coisa que a gente pode estar conversando no próximo... a gente pode estar conversando aqui no próximo bate-papo, em um outro bate-papo, sobre essa questão de religião mesmo. Aí a gente vai falar à vontade, tá? E o Apocalipse vai entender isso, que vai vir o final dos tempos, e aí no final dos tempos, né, Jesus volta, vai ter bola de fogo, né? Cada um interpreta mais ou menos de uma certa forma. O Apocalipse dá a entender sim que vai ter bola de fogo, que as estrelas vão cair do céu, que nem figos vão cair da árvore, enfim, vai dar tudo de ruim. E aí, depois disso, o mundo se renova e tudo mais. Então, eu acho que essa ideia que tem na cabeça das pessoas, e todo mundo que tem uma ideia, acredita, né, que a gente vai passar por um apocalipse, tem a sensação que o apocalipse está logo ali na esquina. Quer dizer, em algum momento a gente vai cruzar com o apocalipse e o mundo vai acabar. Eu acho que, em parte, essa ideia de que o mundo está piorando vem daí. Né? Se alguém discorda, pode comentar aí, mas eu acho que grande parte é disso, tá? Eu já vou adiantar aqui que eu não acho isso não, tá? Por isso que eu tô querendo ouvir de vocês. Eu acho, tá, que o mundo vem melhorando. Eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar, mas eu acho, de verdade, que a gente nunca teve tão bem na vida. O ser humano, a humanidade, né, a gente vem melhorando, vem evoluindo, e eu acho que a gente nunca teve tão bem. Tá, é claro, mas pô, o mundo ainda tem fome. Existe ainda fome, né, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, tem. Ainda existe muita violência, você pode ser assassinado, sequestrado, roubado, estuprado. Pode. Né, isso tudo eu não estou dizendo que não existe, né? Claro que existe, né? Existe a pobreza, né? Existe o desemprego, existe uma série de coisas. Não estou discutindo isso. Tá? Mas olha só, gente, né? Por exemplo, a Camila comentou aí, né, que ela queria ter vivido em outro momento. Camila, eu vou ser bem sincero contigo. Olha, eu não abro mão hoje da minha água quente, do meu ar-condicionado, dos meus streams aqui, da minha televisão, para voltar a viver numa outra época. Eu gostaria, se tivesse uma máquina do tempo, tivesse a oportunidade de conhecer algumas épocas, eu gostaria de ir, mas gostaria de ir, passear um dia e voltar. Viver lá nunca.
Eu amo roupa, vamos lá. Eu amo roupas de época, ela falando louças antigas. Só que lembro desse calor intenso e não usaria. Tá aí, olha só, um comentário, né? E a dona? Acho que o povo vive bitolado com a questão das redes sociais e celular. Beleza, tá? Camila, então vamos lá. Isso aí é legal, né? Na Europa até vai lá, coisa e tal, mas imagina aqui, Rio de Janeiro, 35 graus, não vou nem falar 40, 35 graus, e você vestida toda com aquele vestido, anágua, aquela coisa toda. E um homem com terno, gravata e tudo mais, né? Cartola, com aquele calor infernal. Que era a roupa da época. Esquisito, né? E dona, você falou que o pessoal tá bitolado. É verdade, o pessoal tá bitolado. Celular se tornou um novo vício. Tá aí, ó, uma outra... pode ser um outro tema aí para bate-papo, essa questão das redes sociais. É realmente. Mas eu desafio, eu sou um defensor, tá? Por isso que eu falei, é um bate-papo. De repente, sei lá, vocês estão certos. Mas, gente, eu desafio vocês a me achar um aspecto, um único aspecto, em que a civilização, a humanidade, todos nós pioramos com o decorrer dos anos. Que hoje nós estamos piores do que a gente já foi, sei lá, 100 anos, 200, 300 anos atrás. Sei lá, nem precisei tanto. Que a gente está pior hoje do que a gente era 50 anos atrás. Eu desafio. Olha só, então aí, Camila, ó, um exemplo aqui. Legal, que você falou assim que você gosta, uma das coisas que você acha é roupa linda, que eram os vestidões. Você pode usar vestidos lindos hoje em dia, né? Você pode usar. Eu acho que... E isso é uma outra coisa legal sobre as pessoas que têm uma nostalgia do passado. A gente não tem como avançar no tempo, a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Mas, sei lá, a pessoa pensa assim, eu queria viver criando galinha, sei lá, né, no mato. Pô, compra um sítio, acabou, pronto, né? Ela está vivendo lá numa época diferente. A comunicação interpessoal piorou. Olha, piorou, tá? De certa forma, realmente. As pessoas estão se sentindo mais solitárias. Não discordo disso, tá? Mas, né? Eu acho que as pessoas... Assim, realmente, nesse ponto aí, né? Eu fiz o desafio, eu acho que nesse ponto aí você me venceu. Tem, inclusive, no Reino Unido, né? Na Inglaterra, acho que eu já comentei aqui, e outros países têm até o que eles chamam de Ministério da Solidão. Né? Eu até falei isso no nosso bate-papo sobre solidão e solitude. Que solidão se tornou um problema pessoal. Isso é até verdade, realmente, as pessoas estão mais solitárias por causa da rede social. Entretanto, e por outro lado, né, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim é que entra esse negócio de fake news e tudo mais, mas o lado bom é que realmente a gente nunca teve um acesso tão rápido à informação. Se acontecer alguma coisa com o mundo hoje, por exemplo, nos anos 80, se começasse uma guerra, alguma coisa assim, você só ia saber na hora que o jornal noticiasse. Se você tivesse de noite e tudo mais, você só ia saber no dia seguinte que aconteceu determinada coisa. Hoje tu sabe imediatamente, aparece a mensagem na hora no seu celular. Então, realmente, as coisas, nesse ponto, sim. Mas eu acho que a nossa geração que cresceu, por exemplo, sem a internet, né? A minha infância foi ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu acho que a gente sabe usar as redes sociais. Eu, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos no WhatsApp, de amigos da infância mesmo, a gente combina churrasco, tudo, então a gente usa o WhatsApp como ferramenta, não como fim em si. A gente combina muitas vezes churrasco, coisas desse tipo, e se encontra. Então, isso aí eu acho muito legal. Mas tá, a comunicação é um ponto que eu concordo. Mas eu acho que a comunicação, apesar de tudo, vai no meio a meio, né? Nessa questão. E assim, você, né, pode tomar essa opção, né, de estar conversando com as pessoas, né, pessoalmente, manter aquele contato mais íntimo com as pessoas que você gosta, sejam seus familiares, seus amigos, marcar encontros ou visitas, né? E assim, o próprio celular é uma ferramenta formidável, né? Agora vamos lá, né? A questão do Apocalipse. Eu já confesso aqui, em relação ao Apocalipse, como eu falei, isso pode ser motivo para um outro bate-papo. Eu não acredito no Apocalipse. Na verdade, né, aí eu vou entrar numa questão mais polêmica aqui, tá? Mas, na verdade, eu acredito que se você olhar a Bíblia, o Apocalipse já aconteceu.
E o Apocalipse já aconteceu há 2000 anos atrás, segundo a própria Bíblia mesmo, né? É esquisito a gente falar isso, né? Mas se você olhar a Bíblia realmente, o que a Bíblia diz ali sobre o Apocalipse? Ela diz que o Apocalipse, né, o epicentro ali do Apocalipse, vai ser na grande prostituta que dorme em volta das 7 colinas, né? E que o anticristo, que é o sinal do 666, na verdade que antigamente se escrevia números com letras. Isso é coisa de escrever números dessa forma que a gente escreve 1, 2, 3, né? Que a gente chama de arábico. Isso é moderno. Isso é de 500 anos para cá. Na época da Bíblia, por exemplo, os romanos escreviam com letras. Os hebreus, todo mundo escrevia com letras. Ninguém usava os numerais que a gente conhece hoje. E a forma como eles escreveram era anel, né, que pode ser entendido também como 666. Mas Neo também era como era chamado Nero na época na época ali de Roma Antiga. E Nero, não sei se vocês lembram, ele perseguia os cristãos, ele botava os cristãos ali para morrer nas arenas e tudo mais. Então assim, Nero era o anticristo. Então que ele botou fogo em Roma. Dizem que ele não botou fogo em Roma, mas essa é outra história, né? Ele botou fogo em Roma, ele perseguia os cristãos, ele vivia em volta das 7 colinas. Qual é a cidade? Qual é o império que a sede era em volta de 7 colinas? Era Roma. A prostituta era um símbolo de Roma. Roma era a grande prostituta. Então, o anticristo era Nero. Inclusive, quando ele fala ali, né, que haveria, e outra coisa, quando você vai olhar a Bíblia, toda a referência que ele fala do Apocalipse, a sensação que todo mundo tem do Apocalipse é que o Apocalipse ia acontecer logo em seguida. Estava para acontecer. Era que nem a gente tem a ideia hoje, quando a gente fala de Apocalipse, que o Apocalipse está lá na esquina, já vai acontecer. Eles tinham a mesma ideia. E tem passagens ali, por exemplo, o próprio Paulo, né, o Saulo, que depois virou Paulo, ele comenta que muitos de vocês que estão vivos aqui vão estar vivos para ver o Apocalipse. Ou seja, ele dava a entender que ia ser no próprio tempo de vida deles. E aí o que acontece depois, né, 70 anos mais ou menos depois da morte de Cristo, a queda de Jerusalém, quando os romanos vêm e destroem Jerusalém toda. E ali você poderia entender como sendo o Armagedon, o Apocalipse ali, porque foi a destruição da cidade de Deus, como eles acreditavam na Bíblia. E aí logo depois da Apocalipse viria a nova Jerusalém, que é o novo mundo. Então, se você olhar bem ali, né, a questão, o Apocalipse já aconteceu. Claro, né, eu tô comentando aqui uma interpretação, só pra gente conversar. Se vocês acreditam ou não, vocês podem comentar aqui. Eu, assim, dentro das coisas que eu li, dos estudos que eu fiz, eu estudei a Bíblia por conta própria, eu entendi que o Apocalipse já aconteceu há muito tempo. Acabou o Apocalipse, não tem mais Apocalipse. A gente já estaria vivendo na Nova Jerusalém, segundo a Bíblia, que é um mundo que as coisas vão melhorando, tá? Mas enfim, assim, por que eu falei do Apocalipse? Porque muita gente acredita que o mundo está piorando por causa disso, que a gente está indo em direção ao fim do mundo. E eu não acredito mais que o mundo vai acabar, né? Não exatamente daquela forma. Mas aí voltando, tá? O mundo é pior? Não sei, moralmente? O homem já foi mais moralmente bom. Hoje em dia o homem não é mais tão moral. Não sei, não acho, não concordo. Por quê? Porque, veja bem, se a gente volta no tempo 100 anos, 100 e poucos anos atrás, era normal, era legal no sentido que era lei, você poder comprar um outro ser humano. Você comprava outro ser humano com um objeto, e você trazia o outro ser humano ali, e você falava para aquele ser humano, agora você vai trabalhar aqui para mim, vai fazendo aí, tu não tem salário nem nada, porque você é meu, igual gado, vai trabalhar aí. E se eu quisesse comprar, porque pouca gente fala isso, que isso é um absurdo só de imaginar. Mas você poderia comprar meninas e mulheres e usar essas meninas e mulheres como bem entendesse. Né? Exatamente o que você está pensando, está tudo bem, porque ela era tua, faz o que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Gente, vocês conseguem perceber o absurdo que era isso? E há 100 e poucos anos atrás isso era normal, isso era legal. Né? Então assim, eu acho que o homem hoje, que consegue ver que isso aí simplesmente é um grande absurdo, já melhorou muito.
Nossa, hoje em dia, né, pensar em escravidão é uma coisa assim, completamente surreal e absurdo. E antigamente já foi normal. Isso é só um dos exemplos, tá? Ah, tá, mas ainda tem muitos problemas? Óbvio que tem. Não estou dizendo que o mundo de hoje é perfeito. O que eu estou falando é aquela coisa assim, é mais ou menos assim, tá? Imagina que você mora numa comunidade e a comunidade onde você mora tem tiroteio o tempo todo. Você todos os dias, ou na maioria dos dias, você vê corpos espalhados ali na rua, como se fosse um ambiente de guerra mesmo. Tem gente aqui no Rio de Janeiro que vive esse tipo de realidade, dependendo do lugar onde mora. E aí, sabe, tem dias que ela não pode voltar para casa que tá tendo tiroteio, então ela mora nesse lugar. Então ela sai desse lugar, né, onde ela morava, onde ela corria risco de vida, e vai morar num bairrozinho simples. Ela agora tá morando num bairrozinho simples, tá? Esse bairrozinho simples assim, tem umas vendinhas, algumas coisas mais simples, tá? Tem ali os seus problemas, tem alguns cracudos e tudo mais, mas ela saiu da comunidade. Então o que eu quero dizer, a vida dessa pessoa melhorou muito, mas está ainda longe de ser o que seria o ideal, né? Aquela coisa do paraíso. Ela não mora no paraíso, mas a vida dela, a qualidade de vida dessa pessoa já melhorou muito. Só para ela não correr o risco de vida, só por estar indo e voltando para casa, gente, eu acho que é uma qualidade de vida excelente. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz quando a gente compara antigamente com aqui. Eu acho que tem um romantismo em relação à vida antiga, tá, muito grande, até porque a gente não conhece, mas pô, só pra gente pensar, né, sei lá, há 60 anos atrás, um monte de doença matava, muito de nós que estamos aqui nessa live conversando, estaríamos mortos, sei lá, porque tivemos tuberculose, pneumonia, sinusite, isso tudo podia matar antigamente, hoje não mata, porque você toma um antibiótico e acabou, você não vai morrer. Antigamente essas coisas relativamente simples matavam, várias outras doenças, meningite, tá? Meningite até hoje é uma doença grave, mas curável. Eu conheço gente que teve meningite, tomou antibiótico, tava caindo, sabe? Eu tenho experiência na minha família, tá caindo, não falava mais. Tomou antibiótico, 2 dias depois estava em pé. 2 dias depois. Então, não é melhor? Outra coisa, a nossa polícia. A nossa polícia é uma bosta, principalmente aqui no Brasil, concordo? Claro que eu concordo. Né? Desculpa aí se tiver um policial aí, mas eu vi uma reportagem dizendo que somente 30% dos casos no Brasil são solucionados. Ou seja, a cada 10 casos, tá? Somente 3 são solucionados, 7 fica sem a gente saber quem matou ou não. Se a polícia é boa, óbvio que não, essa polícia é horrível, mas a polícia existe, a polícia militar, né? Aí você pode questionar se o ideal é a polícia ser militarizada ou não, essa é outra história. Mas a polícia militar, ela só tem pouco mais de 100 anos. Antes desses um pouco mais de 100 anos, não existia polícia. O que significa dizer que não existia polícia? Que se aparecesse um corpo na rua, ninguém investigava, enterra, acabou. Hoje ainda se faz alguma investigação, ainda se tenta procurar o assassino. Se você estivesse morando no Rio de Janeiro lá no início do século XIX e alguém te esfaqueasse para roubar o dinheiro que você tem, né, suas moedinhas que você tem, acabou. Essa pessoa fica impune, não, sabe? Se um soldado, alguém do exército, né, que não tinha policial, visse, pegava a pessoa. Se não visse, acabou. Era isso, não tinha mais nada. Precisa coisa de perseguir, entendeu? Né, as ruas lá, o pessoal fala, porque França, Inglaterra, antigamente. Gente, já ouviram a descrição de como é que era a Inglaterra na Revolução Industrial? A poluição era tão grande que a fuligem do carvão caía em cima dos ombros e da cabeça das pessoas, de tanta fuligem que tinha. A poluição era insuportável. As pessoas estavam começando a ter problemas respiratórios só por andar por Londres. Sabe, então, eu acho que é muito romantismo disso, porque ver as roupas que eram bonitas e tudo mais, eram bonitas, mas muito pouco práticas. Eu vi um filme da Netflix, que é a Donzela. Não sei se alguém já assistiu a Donzela. Tem um momento que se passa ali numa fictícia época medieval, digo fictícia porque tem dragão e tudo, e dá a entender que não é no nosso mundo,
né, que é um outro mundo. Mas tem um momento que ela vai se vestir pro casamento, e ela leva, sei lá, uma eternidade para se vestir, porque eles vão botando um vestido, depois eles botam outro negócio por cima, e depois eles botam outra coisa. É lindo. Gente, eu concordo, a atriz ficou lindíssima com o vestido. Não vou discutir isso. É lindo, é lindo. Mas aquilo ali não é nada prático. Não é nada prático. Eu fico pensando, cara, aquela mulher, quando ela quiser ir no banheiro, como é que ela faz? Porque até o vestido tem um negócio de metal para deixar... Coisa horrorosa. Para ir no banheiro, por exemplo. Né? Então, assim, como eu falei, eu desafio vocês a me arranjar um motivo. Então, assim, né? Ó, a Camila disse que está concordando comigo em tudo. Pode discordar, tá, gente? Como eu falei, aqui é um bate-papo, tá? Então, assim, moralmente, o homem tá melhor? Não, a gente ainda tem racismo, a gente ainda tem machismo, a gente ainda tem uma série de coisas, a gente ainda tem um preconceito, julga as pessoas muito pela aparência. Tem, mas já foi pior. Eu tô dizendo o seguinte, o nosso mundo tá bom, não tô dizendo que tá perfeito, mas a gente tem uma régua em que o mundo era um lixo antigamente, tá? E como eu falei, se fala de tecnologia, cara, aí que eu não volto mesmo. Pô, eu adoro tá com fome, sei lá, me vem a ideia assim na cabeça, pizza. Aí eu pego o iFood aqui, aperto pizza, vem pizza. Aí eu preciso ir num lugar, pô, eu preciso ir num lugar, eu aperto o botão aqui, vem um carro ali me esperar para eu levar, é barato. E aí, né, eu preciso, inclusive, isso é verdade, eu tô precisando de um fone de ouvido para poder atender, que eu atendo muito online, né? Eu apertei um botão, amanhã vai chegar um fone de ouvido aqui para mim, do jeito que eu pedi. Né? Eu vou precisar viajar, inclusive terça-feira que vem, né, tá marcado, mas eu vou dar uma palestra em Resende, então eu vou estar voltando, a palestra vai acabar às 4 da tarde, eu vou tentar pegar o ônibus 5, 6, eu acredito que até às 10 eu vou estar aqui, então eu acredito que terça-feira que vem vai dar para fazer o bate-papo tranquilo. Eu vou chegar de viagem, chego aqui, né, que dá umas 3 horas mais ou menos de Resende para cá, mas fica aí sobre aviso, caso eu tenha que cancelar em última hora, né, por causa da palestra que eu vou dar em Resende. Mas eu precisei comprar as passagens, foi aqui, não fui na rodoviária, comprada a passagem. Gente, isso aí é muito bom. Eu controlo meu banco aqui, eu pago contas aqui. Olha, a última vez que eu fui em banco pagar conta faz mais de um ano. Eu não vou mais para banco pagar conta. Inclusive eu troquei todas minhas contas para conta virtual. Porque assim, muitas coisas no banco real eu tinha que ir lá resolver. Num banco virtual você resolve tudo pelo celular. Se não no aplicativo, que muitas vezes no aplicativo tu resolve mesmo. Eu quero um cartão novo, porque o meu cachorro mordeu, aí é verdade, meu cachorro mordeu, tá? Eu tenho um cachorro aqui, se vocês quiserem, depois eu mostro aqui pra vocês. Eu fui no celular, acabou, quero um cartão novo, vai vir um cartão novo, do banco, sabe? E às vezes pra esse tipo de coisa eu tinha que ir lá na agência, aí pegar fila, esperar o cara, olha o tempo que eu perdia. Já aconteceu de eu ter um problema desse de cartão, e eu perder quase a manhã inteira num banco, porque o banco tava cheio. Uma manhã inteira, hoje eu não perco um minuto, né? Mas com isso vem as fraudes e golpes, concordo. Eu acho que o que acontece é o seguinte, Camila, né? E aí isso é verdade, né? A modernidade vem e o crime também se moderniza, né? Sempre houveram golpes, né? O 171. Eu lembro nos anos 80 que tinha aquele famoso golpe que o cara chegava, o golpe da... Cara, aquele golpe... Caraca, como é que era o golpe do cartão da lotérica. Oi, eu ganhei na loteria, mas eu não sei como é que tiro o dinheiro. Você não quer comprar o cartão da loteria pra mim? Aí o cara chegava, dava todo o dinheiro que tinha, pegava o cartão, só que no final o cartão era falso. Né? Esse era um golpe muito comum nos anos 80 e tinha vários outros golpes que eles acabavam aplicando. Né? E eles normalmente aplicavam assim, eles olhavam a pessoa parecia assim, ser ingênua ou não conhecer muito das coisas, e eles iam lá e aplicavam esses golpes. E aí os golpes só deram uma diminuída e pararam quando o pessoal começou a passar na TV e tudo mais, esse tipo de golpe, e as pessoas começaram a entender que esse tipo de coisa, né? Ninguém aparece com cartão de lotérica querendo vender, não faz nem sentido, mas era um golpe que acontecia. Eu não diria, tá, hoje, né, inclusive o golpe de roubar senha,
logo depois, nos anos 90, era muito comum o golpe de roubar senha de cartão, roubar o cartão, bater carteira. Então, assim, o golpe aumentou? Não sei. Eu acho que ele se modernizou e vai continuar se modernizando, né? Então, hoje a pessoa liga para aplicar o golpe. Antigamente, a pessoa aplicava o golpe na rua. Oi, posso conversar contigo? Né? E aí levava em consideração. Então, não sei dizer, não tenho esses números. De verdade, né? Pode ser até que tenha aumentado, eu não tenho os números aqui para dizer. Mas ainda assim, com esses golpes aí, eu acredito que a nossa vida está bem melhor. E outra coisa, se você, tudo bem, tem os golpes, mas se você tiver paciência para entender um pouquinho como é que funcionam as questões sociais, você consegue se proteger melhor. Você pode botar um aplicativo no celular que te protege melhor. Você aprende a tomar cuidado dos sites. Por exemplo, tem aquela cadeadozinho, aí você olha, pô, tem cadeado, então o site é mais seguro, não é. Eu, por exemplo, eu só compro nos sites que eu já conheço, por exemplo, eu compro muito no Mercado Livre, na Amazon, né, até na Magazine Luiza eu comprava, porque são sites que eu conheço e confio. Aparece um site muito novo aí, eu já não compro. Né? Inclusive eu tenho um amigo meu que caiu num golpe desse, de uma propaganda que apareceu no Instagram, vendendo aí um produto, um mini computador, por R$200. Ele foi lá e pagou. Nunca chegou esse mini computador por R$200. Um mini computador que fazia tudo também. Né? Era tão bom quanto o computador normal, prático, pequeno. Nunca chegou. Né? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente desconfia. Hoje, se eu vejo um produto muito barato, já desconfio, já me acende um sinal. Então você vai aprendendo a lidar também. Mas assim, ainda assim com os golpes, eu acho, e moralmente, né, vamos lá, né, moralmente, tá, tem algumas coisas que a gente está revendo. Eu acho que até, por exemplo, até na conversa da semana passada, a gente falou sobre a questão do casamento também, né, solidão, solitude, e se o casamento ainda vale a pena ou não. E muita gente questiona que hoje em dia o casamento não vale mais a pena. Mas eu acho que uma das questões que faz o casamento não valer mais a pena, para algumas pessoas, é claro, né? Não estou sendo contra o casamento em geral, mas para algumas pessoas avaliando não faz mais. Eu acho que é a questão da gente ter moralmente derrubado alguns tabus. Eu demorei muito para ter Pix por medo, agora tudo é Pix. Pois é, eu também, né? Eu uso o Pix o tempo todo, é muito prático. Na verdade, eu vou te falar, raramente eu ando com dinheiro. Dinheiro em espécie é tudo Pix. Eu praticamente não ando mais com dinheiro por aí. Né? Então, é uma coisa prática. Né? Realmente, você não tem risco de perder dinheiro, tem risco de perder o celular, né? Mas perder dinheiro, tu não perde o dinheiro, porque você não anda mais com dinheiro, né? Nota de 100, de 50, eu juro pra vocês, faz tempo que eu não ando. A minha carteira, até vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá aqui, ó. A minha carteira hoje é esse aqui, ó, que eu levo aqui, ó. Eu boto um cartãozinho aqui, acabou. Eu não uso mais aquela carteira longa, grande, né? Eu boto isso aqui, acabou. Né? Até minha identidade é digital no celular, que eu mostro que tem uma identidade digital, não sei se vocês sabem, que é válido no Brasil inteiro. Você mostra para um policial, para seja quem for, vale como sua identidade real. É um aplicativo, tá, que vale como identidade real, e tá ali a sua identidade, todas essas informações, tá, né, a carteira digital, né, habilitação e tudo mais. Então, mas vamos lá, tecnologicamente falando, eu acho que não tem como discutir, né, a vida tá melhor. Tem como, né? Muito mais prática, muito melhor. Hoje é mais barato você ir para Nova York, para onde quer que você seja. Claro, não estou dizendo que é barato ir para Nova York. Estou dizendo comparando com o que já foi. Antigamente é mais barato você andar pelo mundo hoje do que antigamente. Né? É mais cômodo, é mais confortável você viver, entendeu? As coisas são mais abundantes. É mais barato, sim, você comprar os produtos do que já foi um dia. Então, né, ar-condicionado, como eu falei, televisão, água quente. Olha um exemplo aqui, tá? Século XIX, eu quero cozinhar um ovo. Tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui que eu moro, digamos assim, numa cidade pequena. Aí o que eu faço? Eu vou até o meu galinheiro, alimento as galinhas, limpo as galinhas e trago os ovos para dentro da casa. Aí eu saio de casa, vou lá, recolho a lenha, trago a lenha, corto a lenha e boto a lenha no meu fogão. Acendo o meu fogão a lenha, aí eu pego o balde, saio com o balde,
vou no poço, encho a água do poço, volto. Boto a água do poço na minha panela, né? Assopro lá o meu fogão a lenha, boto o ovo ali, cozinho o ovo. Eu não sei vocês, mas eu acho muito mais prático já ir lá no supermercado, comprar o ovo, sei lá, eu quero caipira, eu compro outro caipira lá, boto ali, aperto um botão, ligo o gás, acabou, o meu ovo tá cozido. Ou então até botar no micro-ondas, que tem como cozinhar ovo no micro-ondas. Tá? Quem não souber, procura aí na internet, tem como cozinhar e tem até como fritar ovo no micro-ondas. Você aperta um botão, acabou. Gente, isso aí é maravilhoso. Quem disser que isso não é bom, isso é muito maravilhoso. Fora que também, eu vou no supermercado, coisa que não existia antigamente, e eu encontro tudo lá. Não tinha mercadinhos, assim, né? Um supermercado, onde você encontra frutas até importadas, que você encontra, sei lá, você quer comprar um mouse pro computador, tu vai lá e compra. No supermercado, pô, isso aí, né? Não tinha. Tá, mas esquece a tecnologia. Eu acho que qualidade de vida, medicina, indiscutível. A expectativa de vida, vocês podem dar uma olhada, nos anos 60, nos anos 50, era 60 anos, 50, 60 anos. Eu vi uma notícia, vocês podem pesquisar aí. Eu achei um absurdo, mostrando como era nos anos 70. Nos anos 70 é pouco, dá 50 anos. Nos anos 70, como eram as pessoas, né, com 20 e 30 anos e como é hoje. Hoje, uma pessoa entre 20 a 30 anos, ela tem cara de bebê. Antigamente, com 20 a 30 anos, o homem já tinha até calvície. As pessoas envelheciam mais rápido. Podem olhar, eu tô falando sério. E tem uma reportagem lá dos anos 30, que eu achei muito interessante, que era o seguinte, a reportagem, gente, se vocês não quiserem, eu busco aqui pra vocês, eu achei muito interessante. Reportagem brasileira. Que um ônibus, aqui no Rio de Janeiro, invadiu a casa de alguém e matou uma idosa de 43 anos. Eu vou repetir para quem não entendeu. A reportagem dizia que o ônibus atropelou e matou uma idosa de 43 anos. Ou seja, para os anos 30, uma mulher de 43 anos era considerada idosa. Eu nem acredito, eu nem duvido, eu não sei, não vi a foto, porque na reportagem que eu achei não tinha a foto da mulher, mas não duvido que ela parecesse uma idosa, né? Depois dá uma olhada. Não é difícil de você encontrar na internet, não. Se tiver curiosidade, eu até posto aqui no Instagram depois, né? Gente, absurdo, tá? Não, óbvio que é nova, óbvio que é nova. Eu aqui, com meus 40 e pouquinhos anos, me sinto um garotão, né? Então, assim, olha só, tecnologicamente falando, na medicina, tudo quanto melhorou. A expectativa de vida. Hoje é normal você imaginar que vai ver até os 80 anos, entre 80 e 90 anos. Eu acho que é mais ou menos o que todo mundo espera. Antigamente isso aí era um... né? Tá, mas aí agora vamos lá, moralmente, tá? Moralmente, as pessoas estão mais egoístas, as pessoas estão... Eu não acho que elas estejam mais egoístas, não. Acho que as pessoas, de certa forma, sejam, né, sempre foram egoístas. Mas eu acho que até que moralmente as coisas melhoraram. Até, vamos lá. Hoje em dia, por exemplo, um idoso... Aqui no Brasil, é pessoa idosa, não tem trabalho, nunca contribuiu. Ela tem um LOAS, que ela ganha um salário mínimo para poder existir, sobreviver. É pouco, óbvio, é pouco, é mixaria, R$1.000 e poucos, não dá para viver. Mas antigamente não ganhava nada. É isso que eu falo, né? Quando o pessoal reclama dos dias de hoje, é que eles não estão usando a régua. Né? Como eu falei, é ruim hoje, óbvio que a vida é ruim. Né? Mas já foi muito pior. Estou dizendo que a vida é perfeita. Não foi muito pior. Então, essa é a questão. E moralmente, eu acho que a gente também melhorou bastante. Eu acho que sim. Tá? Como eu falei, quem quiser, quem pensa diferente, pode estar comentando aqui, tá? E a gente vai estar trocando a ideia, né? A ideia do bate-papo é essa. Mas agora vamos para o segundo tema, né? Quem quiser trazer esse tema de volta, a gente pode voltar a conversar. Mas qual é o segundo tema, que é a nossa vida... quando era pequeno, né, a nossa infância, era melhor? É melhor ser criança ou é melhor ser adulto? E é claro que muitas vezes, né, deixa eu ver aqui, a Camila comentou, né? Sim, a nossa expectativa de vida melhorou, mas acho que pós-Covid as pessoas mudaram muito. Durante a pandemia ficamos muito juntos. Mas assim, nós tivemos outras pandemias na história, a gripe espanhola, nos anos 20, 30, nós tivemos
a peste bubônica, nós tivemos várias pandemias. E eu acho que essa é natural que a gente tenha uma melhora, uma piora dentro da sociedade, né? A gente tem esses momentos. Acredito, tá, que tem algumas coisas que a pandemia tenha trazido, que tenha deixado as pessoas piores, não acho. Mas assim, eu acho que é piores do que estavam antes da pandemia, né? De repente mais egoísta, pode ser, né? Mas se comparar com, sei lá, com 20, 30 anos atrás, né? A vida de hoje é melhor do que a vida nos anos 80, por exemplo, né? A gente tem a nostalgia dos anos 80, eu acho que muito porque a gente, né, muitos de nós, né, viveram nos anos 80, eu não, né, porque vocês podem ver aqui minha carinha de 20 e poucos aninhos, eu nem sei como é que era o mundo nos anos 80, né? Não, eu vivi parte dos anos 80, tem uma nostalgia dos anos 80, né? A festa ploc, as músicas me lembram, me trazem uma memória afetiva, óbvio que trazem uma memória afetiva pra gente. Não quer dizer que sejam melhores, até porque a nossa memória engana a gente também. Mas, não, eu também, Camila, eu, né, eu adoro sair, adoro viajar. Eu tava planejando fazer viagens no ano, não consegui viajar. Financeiramente, para mim, a Covid foi horrível, porque eu tinha um espaço, eu dava aulas presenciais, eu estava viajando pelo país dando palestra, e com a Covid tudo isso foi cancelado. E eu não dava aula nessas lives, ou tudo que eu dou hoje, eu não fazia nada disso. Eu tive que me reinventar. Os meus cursos todos eram presenciais, não tinha nenhum curso online, não existia isso para mim, não tinha a menor ideia de como é que eu fazia isso. Hoje eu não tenho cursos presenciais, todos meus cursos são online. Tem as vantagens e desvantagens. Eu gosto da ideia de dar curso presencial, de sentir a turma, porém, né, a turma online me dá algumas vantagens, que é, por exemplo, a última aula que eu dei aqui de mediação escolar, o último curso que eu dei, foi fantástico, que tinha gente da Inglaterra, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, fora pessoas do Brasil inteiro, e eu estava dando curso para eles ali. Coisa impossível no presencial, a não ser que eu fique viajando, que era uma coisa até que eu fazia para os lugares. Eu nunca dei palestra no exterior, né? Até gostaria, nunca dei. Tá aí, alguém se estiver assistindo, né? Isso mudou, mas eu me reinventei. Hoje tudo meu é online, né? Exatamente, que na época da pandemia eu fechei meu consultório, nunca mais abri um consultório físico. Hoje meu consultório é online. Inclusive, o que acontece? Eu atendo pessoas da Alemanha hoje, coisa que eu não fazia antes, nos Estados Unidos, no Canadá também, graças à possibilidade de ser online. Então, sei lá, a pessoa mora aqui no Brasil, tá tendo terapia comigo online, fala, poxa, eu tenho um psicólogo muito legal, aí me manda o contato, e outra pessoa mora no Canadá. Então, quer dizer, isso é muito legal, isso é muito bacana nos dias de hoje, enfim, né? E eu acho que isso aqui que aconteceu, da gente passar a atender tudo online, isso ia acontecer, tá? Isso era fato. Só que eu acho que ia levar tipo uns 20 anos para acontecer. E por causa da pandemia, a gente avançou isso em 2. Todo mundo teve que ser online, e depois do fim da pandemia muita gente continuou. Minha irmã, por exemplo, ela trabalha no Ministério Público aqui no Rio de Janeiro. Ela ia no prédio do Ministério Público todos os dias. Por causa da pandemia, ela foi trabalhar remotamente. A pandemia acabou já acabou, sei lá, 2 anos, e ela continua trabalhando em casa, ela continua trabalhando remotamente. E ela não quer outra vida, ela adora trabalhar em casa, ela prefere trabalhar em casa. Né? Ela não se expõe, é menos risco, ela pode acordar 20 minutos antes do trabalho começar, né? Ela economiza a roupa, enfim, dá um conforto muito grande. Tem um lado bom, um lado ruim de trabalhar em casa, tá? O lado ruim de trabalhar em casa é que às vezes você trabalha o dia inteiro. Você literalmente mora no trabalho. Então, às vezes, você se pega fazendo coisas do trabalho, 11 horas, meia-noite, já me peguei trabalhando aqui 3 horas da madrugada. Coisa que eu não fazia, eu literalmente não fazia isso quando eu tinha meu espaço. Quando eu tinha meu espaço, eu até fazia aula e tudo mais, mas normalmente eu saía do consultório, né, da sala de aula, e não trabalhava, ia para casa, ia descansar. Hoje em dia, não. Eu me vejo trabalhando direto. Aqui o que eu tô falando com vocês, eu não considero trabalho, é um bate-papo. Então, pra mim até é lúdico isso aqui. Mas aí voltando, né? Olha o TDAH, né? Começa a falar outra coisa, já vai desviando.
Sobre a questão da infância, que a gente estava falando, eu já tive duas nessas fases, tá? Eu tive uma infância bem legal, considero que a minha infância foi muito boa, né? Eu lamento quem não tenha tido, eu conheço gente que não tem muitas boas lembranças da infância, né? A sua infância foi difícil por uma série de coisas, às vezes família tóxica, por causa de pobreza e miséria, né? Situações difíceis mesmo, né? A minha, graças a Deus, foi muito boa, né? Meus pais, a gente viajava muito, eu cresci em casa, então era legal. Tive bastante gatos, cachorros, então isso também é muito bom para criança. Então eu tive uma infância legal. Fora que eu era uma criança muito bonita, eu era um garoto muito simpático, então eu recebia muita atenção, não só dos meus pais, mas dos parentes e tudo mais, né? E eu fui o patinho feio ao inverso. Quando eu me tornei adolescente, a coisa mudou. Né, aquela atenção que eu tinha, não tinha. Fora que quando você é adolescente, né, começa a ter aquela cobrança por ter um namorado, você começa a se apaixonar e tudo mais. E essa de me apaixonar, gente, eu ficava na friend zone o tempo todo. Aí dos 14, 15 anos, era só friend zone. Eu tinha amiga, eu era apaixonado pela amiga, mas era só amizade. Né? Então, eu tive esse choque muito grande entre a infância e adolescência. E aí quando eu lembrava na adolescência da minha infância, eu lembrava com muita saudade. Nossa, pra mim era horrível estar crescendo. Se eu pudesse naquele momento ali, eu queria continuar sendo criança. Né? E eu sofria bastante mesmo em relação a isso. Então, né, nesse ponto, tá? Eu via dessa forma, eu via que crescer era horrível, e eu não gostava de estar crescendo. Então eu acho que eu passei por essas duas fases, né? A primeira fase de achar que a infância era melhor, e aí, gente, comenta aí quem acha que ser criança é melhor, tá? Na adolescência eu tive isso, tá? Certamente. Eu me sentia mais livre da infância, porque, enfim, não tinha cobranças, não tinha pressão. A única pressão que eu tinha na infância era, sei lá, tirar nota boa. Mesmo assim, meus pais eram bem tranquilos em relação a isso. Então, né, não ficavam em cima, cobrando. Eu também era um aluno muito mais ou menos, tá? Eu ia pra escola, gente, confesso, pra comer merenda e brincar. Eu não ia pra estudar, não. Mas assim, eu sempre tirava dentro da média. Eu trabalhava a escola, que nem assim, né? A média era 7, eu tirei 6, então eu tô devendo um ponto pro próximo semestre. Eu trabalhava assim. Então eu sempre ia em recuperação. Passava, mas eu ia sempre em recuperação, tá? Então era assim que eu via ali. A infância não. A infância, ser adulto é muito chato. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? Vou dizer a minha opinião. Como eu falei, aqui é um bate-papo, vou falar a minha opinião. Mas quem tiver opinião diferente, comenta aí. Então eu comecei a sentir a sensação de ser rejeitado, excluído na minha adolescência. Então isso aí foi ruim, apesar de eu ter os meus amigos, assim, enfim, eu me sentia isso. Eu comecei a me sentir mais inadequado, eu comecei a me sentir mais feio, eu senti dificuldade, eu queria namorar e tudo mais, e via as garotas, garotas de 15 anos, esquisito. As meninas de 15 anos, primeiro que mulher e homem amadurece diferente, né? Bota um garoto de 15 anos do lado de uma garota de 15 anos. A garota de 15 anos já é uma mulher, ela já está pensando em outras coisas. E aí o que acontece? Ela nunca vai se afinar com um garoto de 15 anos, ela vai querer namorar um garoto até um pouco mais velho. Enquanto que um garoto de 15 anos, ele está pensando no quê? Né? Em bolinha de gude, brincadeira. Isso na minha época, hoje em dia videogame, né? Em joguinho, em piadinha, né, boba. Tanto que a brincadeira é a quinta série não sai de você. Que são aquelas piadas muito bocó, né? Josi, eu não sinto falta da infância e não tenho muita lembrança. Josi, pode ser, até comentei isso, tem gente que teve infância difícil. Aí quem tem infância difícil, e muitas vezes quem não lembra da infância, é porque teve um bloqueio. Né? Esse bloqueio é um mecanismo de defesa que a gente tem. Porque o que acontece? A nossa memória, né? Explicando rapidamente como é que funciona a memória. A gente acha que a memória é para lembrar. A memória não é só para lembrar, a memória também é para esquecer. E é esquecendo que a gente supera. Então, quando a gente tem vivências muito traumáticas e muito ruins, a tendência é a memória esquecer aquilo. Porque são informações que não vão te ajudar muito, que vão fazer você sofrer, né, vivendo aquilo. Tirando algumas coisas de fato de ser adulto, ter minha independência financeira, namorar, eu vou falar mais sobre isso também, né? Mas, então assim, né, respondendo a Josi,
Então, isso aí acontece mesmo. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu estava falando, né, que a gente vai conversar na próxima sobre psicopatas que vivem do nosso lado, que às vezes, sei lá, nossa mãe, nossa sogra é uma psicopata, nosso marido, nossa namorada é uma psicopata, nosso chefe é um psicopata. Eu vou ensinar vocês a identificar e a gente vai conversar sobre isso também, relacionamentos abusivos, como eu falei, né? Falar da série Bebê Rena que entrou aqui. Eu, por exemplo, quando eu saí do relacionamento abusivo, eu lembro que uma semana depois eu não lembrava do que eu tinha vivido uma semana atrás. Eu não lembrava. Eu tinha ficado, caramba, mas como assim eu não lembro? Parecia que eu já não estava, que a minha vida tinha mudado há meses. E era coisa que tinha acontecido semana passada. Por quê? Foi um bloqueio, meu cérebro bloqueou. Para mim era tão angustiante aquilo que eu vivi que houve um bloqueio. Então é por isso que aconteceu com você, tá, Josi? Mas assim, vamos lá, né? Eu tô considerando pessoas que tiveram uma infância legal, uma infância boa, né? Só pra gente entender essa questão da nostalgia. Eu acho que tem essa questão da nostalgia, né? De músicas e tudo mais. Eu acho legal você ouvir uma música. Quando eu ouço o Balão Mágico, né? Que era uma coisa que eu tocava muito quando eu era pequeno, eu me lembro com carinho. Eu sinto aquela nostalgia, eu quase sinto a emoção que eu sentia quando eu era criança. Quando eu ouço, por exemplo, músicas do Balão Mágico. É gostoso? É gostoso. Deixa meu coração quentinho. É legal. Eu não fico ouvindo o tempo todo, mas eu acho gostoso, eu acho muito legal. Mas agora, vamos lá, né? Depois que eu passei a adolescência e tive lá vários problemas com adulto, eu acho o seguinte, que se você fizer as escolhas corretas, né? Principalmente ali no início da tua vida adulta, ser adulto, gente, é muito melhor. Que escolhas corretas são essas? Por exemplo, tá? Nada contra, como eu falei, vamos bater um papo sério aqui, honesto, tá? Gente, ó, a Camila comentou, eu lembro que eu brinquei de bonecas até os meus 12 anos, só fui usar manequim, maquiagem com 16 anos. Legal, olha, gente, eu era um garoto muito ingênuo. Eu fui saber de coisas da vida, né? Transexo e tudo mais, fui saber com 15 anos. De tão ingênuo que eu era também. Eu não tinha a menor ideia, né, do que era. Eu tinha ouvido aquela história da galinha em cima do galo, da sementinha, mas não tinha entendido exatamente o que era. Né? A sementinha, como é que a sementinha entrava? Não, eu também não me arrependo de ser ingênuo, não, tá? Não me trouxe trauma, não foi ruim pra mim, não me arrependo, não. Inclusive, quando eu descobri a verdade sobre muitas das coisas ali, na hora eu me choquei, né? Como assim? Isso não parece fazer sentido, enfim. Mas quando eu falo assim de escolha, por exemplo, né? Ter filho logo cedo, assim, com 20, 21, 22 anos. Ter filho, tá? Pode ser uma coisa maravilhosa, não estou dizendo que seja ruim, não. Mas ter um filho muito novo, quando você não está preparado, quando você ainda não tem estrutura financeira nem nada, isso é uma coisa que realmente você acaba trazendo uma responsabilidade gigantesca para a tua vida imediatamente. Primeiro que uma criança, ela é cara, qualquer neném é caro. Ela vai precisar de um plano de saúde, ela vai usar fraldas, ela se alimenta, ela vai precisar ir num médico, ela vai fazer exames de saúde, de sangue, seja o que for, ela fica doente, ou seja, vai precisar de remédios caros, ela exige um cuidado extenso. Um bebê humano, ele não se cria só, não é igual o cavalo que nasceu, sai andando. Você tem que ficar ali o tempo todo olhando para aquela criança, aquele bebê, se ele está respirando, se ele está com fome, se ele está com sede, se aparecer uma pinta nova, se ele está respirando diferente ou não. Então, uma das coisas que faz realmente trazer uma responsabilidade gigantesca imediatamente é ter um filho. Isso aí aconteceu comigo, tá? O que acontece? A mãe dos meus filhos, e eu sou amigo dela até hoje, tá? Inclusive, eu moro relativamente próximo para ter acesso às minhas filhas. Eu amo minhas filhas, sou louco pelas minhas filhas, tá? Antes que alguém diga qualquer coisa. Mas sendo bem honesto, o que acontece? Eu estava na faculdade de psicologia ainda, a minha amiga se tornou minha namorada e lá pro 4º período ela engravidou da minha filha. A gente continuou fazendo a faculdade mesmo assim. Só que o que acontece? Meus planos para minha vida era fazer a faculdade, porque eu tinha meus pais ali que me davam um bom suporte. Depois da faculdade, eu pretendia fazer um mestrado, um doutorado. Então a minha ideia era ir fazendo uma vida na academia bem tranquilo.
Eu não tinha, pra que eu ia ter pressa? Não tinha pressa. Né? Eu pensava em fazer mochilão pela Europa um dia, que é mais barato. Então eu tinha todos os planos. E quando, na época, né, que acabou se tornando a minha esposa, ficou grávida, todos esses planos foram por água abaixo. Eu tive que procurar um emprego de verdade. Não era estágio da faculdade, porque na faculdade qualquer R$ 300 que eu ganhasse no estágio estava beleza, morava com meus pais, estava perfeito. De repente eu tive que sustentar uma casa de uma hora para outra. Então eu procurei um emprego. Tá? Eu consegui até um emprego legal lá, né, como vendedor, mas um emprego eu não podia mais me dedicar à faculdade como eu queria, de fazer estágios, de fazer pós-graduação enquanto eu estava fazendo faculdade, fazer um monte de curso, que era o meu sonho na época. Eu tive que trabalhar. E aí sim a minha vida adulta foi bem pior do que era até na adolescência. Né? Eu tinha que realmente produzir, né, trabalhar. Então, veja bem, nesse aspecto, sim. Então, eu acho que tem muito a ver com as escolhas. Mas, assim, vamos lá, né? Eu agora, olhando o que eu acho sobre as fases, né? Adolescência, infância, vida adulta. Eu acho que cada fase tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual é o lado bom da infância? A ingenuidade. Tudo é mágico e fantasioso. Estou dizendo para alguém que teve uma infância pelo menos normal, não digo você, né? Mas é fantasioso. Alguém vira pra você e fala que existe Papai Noel, tu acredita. Acreditava em Papai Noel. Né? A Josi comentando. Eu conheço 2 pessoas que têm a vida adulta frustrada porque a infância foi muito boa e alegam que a culpa é dos pais por ter facilitado tudo na infância. Josi, eu não concordo muito com isso. Isso aí, veja bem, eu acho que é muito aquela questão tipo, a culpa é dos meus pais, a culpa é da genética, a culpa é... Então você joga a culpa no outro, e aí o que acontece? Você não precisa fazer nada, porque a culpa é do outro. O que você só faz? Você senta e chora. Então eu acho que quando você faz isso, quando você joga a culpa, porque meus pais facilitaram muito a vida, me deram uma vida boa demais, seja lá o que for, isso é um auto-boicote. Tá? Os nossos pais fazem o melhor que eles podem. Eles erram, às vezes erram. Eu acredito que meus pais, eu tenho errado muito, mas eu reconheço que meus pais erraram tentando acertar, assim como a gente mesmo. Eu, como pai, né, mesmo sendo psicólogo, eu reconheço hoje que tem coisas que eu teria feito diferente na educação das minhas filhas. Mas acho que no final, no frigir dos ovos, eu acabei acertando. Muito, né? Minhas 2 filhas estão na faculdade pública hoje. Uma está fazendo biologia, outra está fazendo direito, né? A minha filha caçula faz direito na UFRJ. A minha filha mais velha está terminando a faculdade de biologia na UFRJ também. Então, no frigir dos ovos, eu acho que no final das contas eu acertei mais que ele. Errei algumas coisas, tentando fazer o melhor. Acredito que foi o caso dos pais desses seus amigos aí. Se você quiser, depois manda a live para eles estarem assistindo. Mas eu acho que isso é auto-boicote. Porque assim, por mais que a infância tenha contribuído aí, porque eles foram bons demais e tudo mais, e aí, o que eles vão fazer com isso agora? Eles vão ficar só sentando, chorando e reclamando, ou eles vão começar a fazer alguma coisa? Eles acreditam que são frágeis hoje por causa dos pais. Eles vão tentar se fortalecer, não? Se tornarem pessoas diferentes? Fica aí para os seus amigos pensarem. Né? Porque, veja bem, se eu acredito que tudo de errado na minha vida, meus pais que me criaram, foi Deus que fez uma genética errada, as mulheres que eu encontrei no caminho, então o que eu faço? Eu tenho que chamar um psicólogo para todos eles. E eu tenho certeza que, à medida que eles forem melhorando com os psicólogos que eu estou pagando para eles, a minha vida também vai melhorar. Porque a culpa não é minha, é deles. Não é assim que funciona. Né? Então, independente do que aconteceu, claro, eu sei que tem gente que teve a vida difícil. E eu concordo que a vida difícil da pessoa influencia muito no teu presente. Eu não estou discordando disso, não. Tá? Mas a questão é, e agora? O que você vai fazer com isso? Como é que você vai agir? Como é que você vai ver? Como é que você vai superar isso? Então, eu vejo mais ou menos por aí, tá, Josi? Fica aí a dica, pode mandar o link para eles se você quiser depois comentar. Mas daí voltando, né? Eu acho que qual é a vantagem de ser criança? Essa ingenuidade, tudo é mágico. Gente, eu lembro quando era pequeno, que me contaram, não sei se eu vi um filme que foi, que no final de um arco-íris tem um pó de ouro. O que acontece? Eu vi o arco-íris, eu vi que o arco-íris ele começava numa casa de um vizinho e terminava na outra. Eu fui lá, pequenininho, que era o meu vizinho, bati na porta, falei, posso dar uma olhada no seu quintal? Eu vi que o arco-íris termina, aí eu quero ver se tem um pote de ouro aí.
Eles riram e deixaram entrar. Claro, pode entrar, vai aí, dá uma olhada. E aí, encontrou o ouro. Olha só a minha ingenuidade, gente, né? E eu lembro também que eu cheguei à conclusão que no ano 2000 o mundo ia acabar com bola de fogo, não sei porquê, né? Acho que é por causa do apocalipse. E aí eu ia fazer igual o Noé, eu ia criar uma arca para salvar o mundo, né? Para salvar minha família e tudo, os animais. E eu lembro que eu desenhei a arca, eu e um amigo meu, a gente desenhou e começamos a catar cacareco. E aí esse meu amigo achou o volante de um Fusca velho, e ele trouxe o volante, aquele ia ser o volante da arca que eu ia montar para salvar o mundo do fogo. E a minha arca ia ter roda, né? Porque o mundo ia acabar com fogo, ia ter pneu e ar-condicionado. Por causa do calor que ia ser, e a gente colocou ali o lugar onde ia ficar os bichos e tudo mais. Olha a minha cabeça, né? A fantasia de criança. Por um lado é gostoso desse tipo de fantasia, eu acho legal, era divertido imaginar que tudo era possível, tudo é capaz quando você era pequeno, né? As brincadeiras são mágicas e tudo, mas isso é gostoso. Isso é gostoso você, por exemplo, abrir uma bala como se fosse um tesouro, né? Hoje, né, adulto, eu posso pôr a bala que eu quiser, eu não como bala, né? Até porque eu tô querendo emagrecer e tudo mais, né? Fazendo dieta. Mas, enfim, eu não saio por aí comendo bala. Mas se eu hoje, né, sei lá, com R$50 na mão, eu ia encher a cara de bala, de chocolate, um monte de porcaria. E aquilo ali ia ser um tesouro pra mim, ia ficar feliz da vida. Isso é uma alegria, assim, maravilhosa. Hoje, comprar um monte de bala não me traria a mesma alegria que me traria quando era pequeno. Então tem essa vantagem. Qual é a desvantagem de ser criança? A dica mais óbvia é que você é dependente dos pais, você não faz nada sozinho. Mas é claro, quando você é criança, você nem nota essa questão da dependência, porque na verdade você também não quer muito, você não quer fazer muito, você não quer sair sozinho de casa, você não quer fazer nada. Então essa dependência normalmente não te incomoda, tá? Te incomoda sim, porque às vezes você quer brincar até mais tarde, os pais não deixam, você quer ficar mais tempo com um coleguinha, teus pais não deixam. Só esse tipo de coisa, mas tirando isso, né, botando pais funcionais, né, que não sejam abusivos, né, não atrapalha muito, tá? Qual é a fase legal da adolescência? Eu acho que a fase legal da adolescência é a descoberta de uma série de coisas, a descoberta da primeira paixão. Eu lembro, gente, quando eu tinha ali meus 12 anos, mais ou menos, que eu me apaixonei pela menina. Como eu falei, eu ficava na friend zone, tá? Eu fui ter a minha primeira namorada depois dos 18. Eu até os 18, vocês verem como é que eu era friend zone. Então eu ficava às vezes amigo da mesma menina que eu ficava apaixonado por 2 anos. E cara, gente, a paixão era mágica. Era o cheiro do cabelo da garota, eram os gestos da menina. Eu idolatrava a garota da qual eu estava apaixonado. Né? Então era tudo ali, era muito mágico também. O poder estar do lado dela, daquelas meninas, era um privilégio. A menina que eu estava apaixonado ali, né? E aí eu ficava naquele dilema: será que eu me declaro? Será que eu não me declaro? Mas ela só deve gostar de mim como amigo, eu não vou aguentar aquela rejeição. Existia esse drama que ao mesmo tempo era angustiante, mas ao mesmo tempo era mágico. Eu reconheço até que o meu medo de me declarar para as meninas que eu era apaixonado, em parte vinha do medo dela dizer não e toda essa magia se quebrar. Porque daí ela disse não, e agora? O que eu faço? Continuo amigo? Não continuo amigo? Me afasto? Continuo junto? Como é que vai ser? Vai ser estranho. Então, muito do meu medo de me declarar na época era disso. Então tinha essa coisa legal da adolescência. Meus pais começaram a me dar mais liberdade de sair com meus amigos para ir pro cinema, de fazer essas coisas. Então era muito legal começar a experimentar essa liberdade. Isso era gostoso também na adolescência. Isso era muito bom. Né? Então descobri novos prazeres, porque não, era bem legal, né? Mas como eu falei, eu só fui começar a namorar mesmo depois dos 18, né? E aí, como eu falei, aí você começa a fazer aquelas escolhas, né? Se você vai estudar, se não vai. Agora vamos lá, fase adulta, tá? Qual é o lado ruim da fase adulta? Eu acho que todo mundo, né, vai trair consenso que é a responsabilidade da fase adulta. Que responsabilidade é essa? É o correr para pagar as contas, principalmente aí, né, a gente que está aí naquela classe média baixa, né, que o pessoal fala, né, a classe média baixa a gente chama como o quê? Né? A gente chama popularmente de pobre, né? É o que a gente é aqui, o pobre. Pobre é a classe média baixa, nós, aqui, né? Que é o quê? Tem mês que paga todas as contas, tem mês que a gente fica ali no pingado, e aí fica ali, às vezes dá para juntar algum dinheiro, às vezes não dá, então é isso, né? A classe média baixa.
É angustiante? É angustiante, claro, você viver toda hora enforcado, se vai dar para pagar ou não. E muitas vezes isso vem né, claro, né, tem a questão da sociedade, do emprego, mas tem também a ver com as escolhas que você faz no início. Você vai fazer curso técnico, vai fazer ensino médio, vai fazer faculdade ou não vai tentar estudar para concurso público ou não, vai ter filhos logo ou não. Normalmente ter filhos não é uma escolha, acontece. E aí entra aquela questão que eu bato muito na tecla, da questão da educação sexual mesmo. Eu acho que todo mundo... eu com as minhas filhas, eu conversei sobre sexo quando elas eram novinhas. Como é que eu conversei sobre sexo? Né? Eu cheguei para elas e comecei, você já ouviu falar de sexo? Né? Eu não cheguei a... Quando ela falava, eu ouvi, sei como é que é, não fui nos detalhes de dizer como é que é o sexo. Eu fui falando, olha, o que acontece? Sexo é muito bom, né? Que vocês não fizeram ainda, mas sexo é bom, dá muito prazer. Mas também, gente, não é nada disso, né? Você não vai na lua e volta, não é aquele prazer super maravilhoso. Vocês são meninas, a maioria das meninas comentam que machuca no início. Então a maioria comenta, estou dizendo que todas vão sentir dor no início, mas muitas comentam. Inclusive, né, muitas vezes a primeira vez nem dá muito prazer. Eu mesmo, a minha primeira vez, eu contei para minhas filhas, né, desse jeito que eu estou falando, né, elas já tinham 15, 16 anos ali, né, 14, 15 anos. Falei, a minha primeira vez eu não senti prazer, não foi tão legal, porque eu estava nervoso, eu não sabia como é que era, nunca tinha feito, então não foi prazeroso. E é provável, pode acontecer da primeira vez de vocês serem assim. Então, quando forem fazer, já primeiro sabendo que não é isso tudo que todo mundo fala, é bom, claro que é bom, claro que é gostoso, né? Mas também não é tudo isso, normalmente a primeira vez não é tão... Então escolham alguém que vocês gostem, que vocês confiem, não sai com qualquer um para ter a primeira vez, só porque vai ter a primeira vez, porque não vai mudar em nada a sua vida, né? Muito pelo contrário, se a primeira vez for ruim, você sai de lá se sentindo sujo, se sentindo mal. Então, pensa bem. Então eu falei da gravidez. Tem as doenças sexualmente transmissíveis, são ruins, mas eu acho que a pior é a gravidez na hora que você não quer. Imagina uma adolescente grávida, enfim, né? Inclusive, as minhas filhas terminaram a conversa falando que não iam querer fazer sexo nunca na vida delas. Nem era a minha intenção, tá? Mas elas falaram isso. Né? Elas tinham 14 para 15 anos, enfim, né? Nunca vão querer ter filho, né? Que eu falei com os gastos de ter filho, eu falei até para elas, se você ganhar R$3.000 e não tem filho e é solteiro, R$3.000 dá pra fazer um monte de coisa, dá pra viajar. Se você ganhar R$3.000 e tem um filho, R$3.000 não é nada. É uma miséria. Não vai dar nem direito pra você comer. É bem essa comparação. Sabe, se você ganhar R$3.000 e mora com seus pais, você vai conseguir juntar dinheiro pra ir pra França. Se você tem filho, R$3.000 não dá pra você ir nem pra Nova Friburgo passar 2 dias. É assim. Então eu taquei medo nelas, mas para elas entenderem a verdade. Então eu acho que isso tudo tem a ver. Por exemplo, aconteceu isso comigo. No início eu não pude viver as coisas que eu vivi, porque a minha filha veio antes do que eu tinha planejado. Amo as minhas filhas, né? Amo de paixão. Como eu falei, eu moro do lado delas aqui, eu vejo as minhas filhas todos os dias. Eu moro sozinho, mas as minhas filhas moram num bloco logo aqui do lado, então eu vejo elas o tempo todo. Né? Inclusive eu moro com um cachorro aqui que, segundo a minha filha caçula, é dela, né? Mas ele fica aqui porque a mãe delas não queria um cachorro, né? Então vocês terem uma ideia. Mas agora vamos lá, né? Superando isso, fazendo boas escolhas, eu acho que a vida adulta pode ser a melhor fase da sua vida, né? Como assim? Primeiro porque na fase da criança e adolescência é a fase que a gente começa a sonhar, fantasiar, fazer planos, projetos, né? E quando eu faço planos e sonhos, desde sonhos de montar uma casa, tudo mais, eu sonho, sei lá, de ir pra Disney, de fazer viagens, de comprar determinada coisa, de ter um determinado negócio, de ter um determinado brinquedo. E aí é quando você pode realizar, quando você é adulto, que você pode realizar esses sonhos. E olha, eu vou contar para vocês, todos os meus sonhos eu realizei depois de adulto, né? De viagem, por exemplo, um sonho que eu tinha muito grande, né? Que ele mora no Brasil, né? No Rio de Janeiro, era ver neve. E assim, eu nunca considerei que abrir o congelador fosse a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de ver neve, né? De ir para um país onde neva, acabei indo para Nova York, é vida adulta. Juntei aquela coisa, né? Mas eu fui.
Então, assim, quando você pode realizar todos os seus sonhos, fazer o que você quer, comer a hora que você quer, você pode ter essa liberdade. Claro, tudo tem o seu preço, né? Você tem que trabalhar e tudo mais, né? Não estou discutindo isso, tem o seu preço. Mas eu acho que tudo é na fase adulta que você pode fazer essas coisas. Então as pessoas muitas vezes não valorizam isso. Fora que, né, quando você brincar, eu gostava de brincar quando eu era criança e hoje agora eu sou adulto, eu não brinco. Gente, eu brinco adulto. Eu jogo jogo de tabuleiro com as minhas filhas. Eu adoro ver desenho animado. E quando eu tô com meus amigos de infância, a gente conversa, ri, brinca. Fora que, assim, venhamos e convenhamos, só pra nós, né? Tem algumas brincadeiras de adulto que são bem melhores do que as brincadeiras de criança, né? Sabe, né? Brincar de médico quando você é adulto é bem melhor do que brincar de médico quando você é criança. Então fica aí a dica. Então, assim, tem muita coisa legal. Eu acho que, como eu falei, né, tem essa questão da escolha do que você faz, mas eu cheguei à conclusão que toda fase tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A nostalgia vale? Vale, mas eu acho que vale também você valorizar onde você está. Você está na infância? Pô, é muito legal, conversa com as crianças, que é muito bacana, para eles aproveitarem, porque tem criança também que quer crescer logo, para fazer sei lá o quê. Né? Ou então aquela ideia doida, né? Eu tenho crianças, até pacientes meu, que acham que elas, sei lá, têm 17 anos, e aí quando tiver 18, o mundo vai mudar. Gente, não muda nada, vocês sabem, né? Vocês já passaram, vocês sabem disso. Né? Nas 0 horas de um dia que você tem 17 para... das 23h59 de um dia que você tem 18 para as 0 horas do dia que você 17 para o dia que você tem 18, não muda nada. Nada na sua vida, não muda nada. Né? Você não fica mais bonito, você não fica melhor, não aparece dinheiro, nada, não muda nada. Né? Mas daí agora eu vou ter uma liberdade. Você vai ter a liberdade que seus pais sempre te deram. Se eles não deram liberdade, eles não vão te dar porque você fez 18 anos. E se você não tiver dinheiro, tu não tem liberdade de fazer nada. Porque o que dá liberdade é o dinheiro que você tem. Então, se você tem 18 anos e não tem dinheiro, não tem liberdade. Né? Liberdade você vai conquistar à medida que você tem dinheiro, ou seja, na fase adulta. Né? Então, assim, eu acho que tem coisas legais na adolescência, como eu numerei, tem coisas legais sim na vida adulta. Que é quando você pode viajar, é quando você pode namorar, é quando você pode experimentar coisas novas, seja sexualmente, seja degustando, seja viajando, seja experimentando comidas novas, conhecendo pessoas novas. Você é livre para fazer o que você quiser. Hoje, se eu quiser, por exemplo, ligar a televisão e maratonar uma série da Netflix, porque amanhã é feriado, ficar até 5 horas acordado na madrugada, eu posso. Se eu quiser agora, terminei a live, sair e tomar um drink num bar ou qualquer coisa e puxar assunto com as pessoas que estão ali, eu posso. Se eu quiser simplesmente ligar o ar-condicionado e dormir, eu posso. Essa liberdade, gente, é maravilhosa. E eu nunca tive essa liberdade em nenhum outro momento da vida que não agora. Eu não tinha essa liberdade na infância. Eu não tinha essa liberdade na adolescência. Hoje eu tenho essa liberdade e é maravilhoso. Até de vezes a gente não percebe. Ou também acaba as responsabilidades, essa questão de conta acaba realmente limitando muito. Mas assim, eu recomendo que vocês até pensem em como podem estar melhorando isso. Que tipo de coisa vocês poderiam fazer para melhorar a vida de vocês, seja psicologicamente, seja de qualquer forma. Então fica aí a dica, tá? Então, gente, eu acho que já dá pra gente ir finalizando o bate-papo de hoje. Né, como eu falei aqui, é só pra gente expor aqui algumas ideias. Espero que vocês tenham gostado aqui da ideia. Então, lembrando, terça-feira que vem a gente vai falar sobre psicopatas que moram próximo a gente, que estão muitas vezes do nosso lado, relacionamentos abusivos, começando a falar do Bebê Rena, que é a série da Netflix que entrou agora, que eu acho que tem muita coisa legal, porque é uma série baseada em fatos reais. Então, eu acho que tem muita coisa rica ali pra gente estar comentando e a gente tá falando semana que vem, tá? Enfim, né? Antes, eu vou finalizando, mas alguém quer comentar alguma coisa, quer falar alguma coisa aqui, ou fazer alguma pergunta, ou comentar da live, né? Se não quiser, só pra lembrar, tá? Esse aqui é um quadro que eu criei. Toda terça-feira a gente começa às 10 horas da noite
fazendo um bate-papo onde eu escuto vocês, a gente troca ideias, fala sobre opiniões, sobre coisas em geral, tá? Hoje o tema foi, será que a vida antigamente foi melhor? E semana que vem a gente vai falar sobre os psicopatas ou as pessoas tóxicas da nossa vida. Sogros e sogras psicopatas ou tóxicos, maridos ou esposas tóxicas, amigos tóxicos, parentes tóxicos, né? E como a gente vive com eles, né? Como é que a gente se identifica. Vou falar um pouco da minha experiência pessoal também sobre essa questão, tá bom? Então, gente, vocês que estiveram aqui, boa noite, Camila, que eu vi que você, né, me deu uma boa noite. Muito obrigado por estarem me ouvindo até agora, né? E sim, né? Terça-feira que vem, então, a gente tem mais um encontro aqui com o nosso bate-papo, tá bom? Gente, um grande abraço, um bom feriado para vocês. Amanhã é dia do trabalho, então aproveitem, né? Entrando ali na vibe, vocês são adultos, então façam o que vocês quiserem amanhã no dia do trabalho. Aproveite. Quem quiser ficar em casa, fica. Quem quiser ir pra praia, vai. Vamos aproveitar isso. A Josi, obrigado, tá? Né? A Josi já é minha amiga aqui também. Inclusive, a Josi, essa aqui já é a terceira edição do bate-papo, tá? A semana passada a gente falou sobre solitude e solidão, e se o casamento ainda vale a pena ou não. E a primeira foi de abertura, onde eu expliquei aqui a ideia desse quadro. E a próxima vai ser sobre pessoas tóxicas. Então, gente, um grande abraço para vocês. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Ó, um beijo para vocês. E até terça-feira que vem, nesse nosso bate-papo, né? Que a gente senta aqui, né? Algum de vocês, assim, a Camila, já imagino aqui que a Camila tá tomando o vinhozinho dela enquanto tá assistindo o bate-papo e tá conversando, né? A Vanessa, que eu trouxe agora há pouco, né? Bebendo a sua cerveja artesanal. Então, assim, cada um, né? Tomando o seu drink e batendo esse bate-papo, tá bom? Então, gente, um abraço. Quem perdeu alguma coisa do bate-papo, quer assistir, agora mesmo já vai ficar disponível, vocês podem estar assistindo isso que vocês perderam, tá bom? Um beijão para vocês. Lembrando, semana que vem a gente vai falar sobre pessoas tóxicas aqui. E, né, quem gostar do bate-papo, é só botar aí na agenda toda terça-feira, às 10 horas, tá bom? Gente, um beijão para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, gente.